A gente já fala tanto, mas tanto sobre isso. E se até agora, meu amigo e minha amiga, você não entendeu como o nosso sistema funciona, as engrenagens que o sustentam, preste bem atenção nessa história, que ela é reveladora de toda essa chaga, essa praga que a gente está tendo que lidar. Um suspeito de matar a namorada se apresentou na polícia, confessou o crime e, adivinha, foi liberado. Ah, que beleza. Mais um liberado. E, pelo visto, o motivo foi porque ele não foi preso em flagrante. Parece que é um pesadelo repetitivo e, mais uma vez, um sistema judiciário que diz ali proteger os direitos de todos, mas, mais uma vez, tratando o criminoso de uma forma VIP e o trabalhador de otário. Não é isso, David? Pois é, Marinho, muito bom dia a todos. Lucas Alves Pereira, de 18 anos, confessou então ter matado à base de facadas a namorada, Ana Carolina Pereira de Santana, também de 18. Prestou depoimento contando detalhes do crime, que foi no sábado, dia 22, mas como passou o período de flagrante, ele se apresentou de forma espontânea à polícia, foi liberado pela porta da frente. Pelas redes sociais, depois de matar a jovem, ele ainda postou a seguinte frase: antes você sendo infeliz comigo do que infeliz com o outro. O casal estava junto há apenas 4 meses, então realmente é um crime que chama bastante atenção. E a liberação, pela porta da frente, mesmo tendo confessado que acabou matando a namorada. Assim, na boa, eu acho que a única maneira de você, daí do outro lado, nós aqui também não ficarmos indignados com a situação e o estado de coisas atual, é se você estiver morto por dentro, se você tiver trocado seu coração por uma pedra. Não é possível que a gente possa assistir com essa frequência, essa recorrência, casos tão grotescos como esse, e muitas vezes esses criminosos aí, mais do que hediondos, esses monstros nesse convívio social, estarem aí recebendo esse tratamento privilegiado depois de cometer essas atrocidades. Mas, Pepe, difícil falar que é apenas um caso isolado, veja bem, olha as estatísticas, e aí, de novo, a colisão entre percepção e realidade. Como é que fica? Não, é uma notícia triste, Marinho. Você vê, por exemplo, que além do cara ser um homicida, matar a namorada, ele revela todo o seu egoísmo ao fazer uma publicação antes você infeliz comigo do que feliz com o outro, Ou seja, não entende nada sobre a vida, nada sobre o que é se doar para outra pessoa, o que é o amor, o que é relação, o que é a felicidade do outro, que às vezes a felicidade acontece fora do seu ciclo de convivência. E é um crime bárbaro, é um crime completamente absurdo que nós temos que se colocar completamente contrário, completamente triste e revoltado com a situação. Agora, é bom lembrar, só para fazer um esclarecimento, que isso tem nada a ver com a audiência de custódia, até porque ele não foi preso em flagrante. A audiência de custódia que a gente discute sempre aqui nesse programa, ela só é utilizada quando a pessoa é presa em flagrante e tem 24 horas para se apresentar a um juiz. Então, isso tudo é fruto do sistema penal brasileiro, que coloca a presunção de inocência, e o trânsito julgado de uma decisão como um momento em que a pessoa vai presa. A gente pode até discutir. E nos casos que as pessoas confessam exatamente. Crime, e aí? Falam que cometeu o crime, nós temos que atuar para melhorar o nosso sistema judicial para casos como esse, por exemplo, que a pessoa já se coloca como o criminoso e como homicida, Mas nós não podemos também fazer isso fora do sistema e fora do processo criminal, Então, que a polícia e o Ministério Público corram, para formar todos os elementos probatórios, até porque é bom lembrar que a condenação é só um ponto do processo criminal. Também tem a formação, qual que é o tempo que ele vai ficar na prisão. Tudo isso é fruto de um amplo grau de contraditório, não é? Até porque eu não sei se ele... provavelmente ele usou instrumentos vils, foi covarde, ou seja, tem tantas coisas que podem aumentar a pena dele. Então não adianta também colocar ele na prisão e finalizar todas essas situações. Como é que o cara vai na delegacia, confessa ter matado a namorada e sai pela porta da frente para a família? Se tem endereço fixo, se ele se colocou à disposição da justiça, infelizmente ou felizmente, o nosso sistema criminal ele é dessa forma, Então, o que nós temos que fazer, David, é fazer com que a polícia faça o trabalho dela de forma mais célere,
o Ministério Público apresenta a denúncia de uma forma mais séria. Vamos ver. Façam o júri, ele seja condenado da forma legal. Temos que reformar a lei. Não, esse é o ponto. Se fala tanto no sistema e tal, nessa filosofia, essa brincadeira da filosofia do direito, a sanha garantista, sob pretexto desse falso humanismo, acabou criando, na prática, um inferno na Terra. Sejamos sinceros. É profundamente, acho que intrínseco, estrutural, nesse sistema, que permite uma loucura dessa acontecer. A notícia que passa para mulheres, para vítimas de feminicídio, esse é um clássico caso de feminicídio, né? Onde há o homicídio em função de uma relação de gênero, né? Um homem que acha que é dono da mulher a ponto de literalmente escrever e depois falar sobre isso na delegacia, de que era melhor ter a mulher infeliz com ele do que feliz com o outro. Ou seja, é a possessividade machista, ultrapassada, quase... Enfim, eu tenho que tomar cuidado, porque a vontade que dá é de falar coisas que são impróprias para o horário. Porque esse crime é absolutamente nojento, asqueroso, e que o nosso sistema de justiça seja incapaz de manter esse cara preso no momento em que ele confessa o crime, é um recado de desvalorização da vida humana, especialmente da vida das mulheres, que é um tapa na cara de uma pessoa honesta, que tem valores no lugar, de qualquer um que não arrancou o coração fora. Isso precisa ser reformado urgentemente. A gente tem que parar de tratar como se a pessoa que é criminosa confessa não devesse estar atrás das grades. Tem que ir para a cadeia. Mas qual o prazo da pena? Aí eu te falo. Não, mas aí o processo pode correr enquanto ele está preso. Eu não estou dizendo que ele tem que mudar a Constituição Federal. Que ele tem que ser preso e a pena tem que ser decidida pelo policial na hora. Não é isso. Mas a gente pode fazer uma reforma que ele responda ao processo e tenha sua pena definida com o devido processo legal dentro da cadeia. É inaceitável. E o pior, confessa o crime e sai pela porta da frente. Confessa e sai pela porta da frente. E o que mais a gente tem visto, né, Aninha? São vários casos também que rola uma prisão, o sujeito fica lá pouquíssimo tempo, é solto, comete um delito menor, de menor potencial ofensivo, volta a ser preso, é solto de novo, volta a ser preso, é solto de novo, volta a ser preso, é solto de novo e acaba percebendo esse grau de impunidade e acaba descambando, no final das contas, para aí sim ele cometer um crime muito mais hediondo, uma sentença de morte para vários inocentes. É o que mais acontece. É o que mais acontece. André, eu acho que tem um ponto que nenhum dos meus colegas tocou ainda, que diz respeito à idade das pessoas envolvidas nesse crime. Porque tanto o assassino quanto a vítima têm 18 anos. Eles se relacionavam há 4 meses, ou seja, não que fosse justificável, mas é um relacionamento ainda superficial, acabou de começar a acontecer. E por um motivo torpe, né? Na linguagem jurídica a gente utiliza isso, por um motivo torpe, ele foi capaz de cometer um crime violento, né? Com faca, contra a moça, que acabou falecendo. Então, a gente tem ainda uma questão de quão perigoso é esse cidadão para a sociedade. Não é só o fato de, não foi preso em flagrante, mas ele claramente é um perigo à sociedade. Porque se ele é capaz de matar a facadas a mulher que ele diz que ama, que ele prefere vê-la morta do que vê-la com outro, e faz isso por conta de um relacionamento de 4 meses, quem disse que ele não vai se envolver com outra pessoa que nem imagina que ele está respondendo a um processo criminal e daqui 4 meses não vai fazer de novo? Exatamente. Tem uma questão de segurança da própria sociedade que não está sendo avaliada nesse caso e que é muito perigosa. Confessou, que bom, é um trabalho a menos para a justiça, mas tem que fazer a coisa acontecer. Não, a justiça criminal está completamente falida e o sistema prisional e penal completamente desmoralizado. Nosso Código Penal é do nem tão distante ano de 1940, com seus remendos aqui e acolá, mas a situação, na prática, na realidade, é essa. E não se assustem, PP e companhia, quando essa panela de pressão, a paciência popular completamente esgotar, isso acabar explodindo para algo muito pior que, sinceramente, estaria justificado em algum grau. PP. Tem um ponto interessante que eu queria colocar aqui, né? Assim, eu estou revoltado, tanto quanto meus colegas aqui, tanto quanto as pessoas que estão vendo essa notícia, né? Mas o Código Penal, duvido disso. Né, o sistema criminal, ele funciona também como modelo para evitar que as pessoas cometam crime e evitar que as pessoas tenham condutas, né, reprováveis para a sociedade. Então, assim, a partir do momento que se porventura a gente mudar a legislação, quem confessa o crime
vai ser preso, independente do processo criminal, qual que é a tendência disso? A que as pessoas parem de confessar os crimes. Não, veja, então, o sistema, você pode até... Claro. Não, assim, eu tô colocando um ponto aqui. Parem de confessar o crime. Né? Então, ou seja, toda a postura do cara de ter ido lá falar que ele cometeu o crime, né, foi fruto também do fato de que a legislação permite que ele responda em liberdade. Tudo bem que nós podemos chegar na conclusão, não, que se dane isso, eu quero que a pessoa que cometa o crime, independente que se mudar a legislação, ela seja presa, ela deixa de confessar o crime, que ela vá presa, independente disso, tal. Eu quero que vá para esse caminho. Então, beleza, pode até conversar sobre isso e ter uma unanimidade sobre esse assunto. Nem deveria ter conversa. Mas essa questão é ponto racional. Não tem debate. Num debate racional sobre incentivos, porque no fim das contas a gente está falando que as pessoas respondem a incentivos. Claramente, no Brasil, nós temos o incentivo da impunidade. Claro. E aí as pessoas cometem crimes como esse. Mas pensando racionalmente, eu entendo que alguém que confessa o crime acelera o processo. Isso poderia ser um atenuante na contabilidade da pena. Poderia diminuir os anos que ele passa na cadeia. Eu aceito ter essa conversa. Agora, o cara confessar que cometeu um crime semana passada e sair pela porta da frente da cadeia, o recado que isso passa é um tapa na cara. Não tem como aceitar isso. Não, se ele for condenado e ficar 30 anos na prisão. Mas tem algo profundamente errado e, desculpa, é um atestado, assim, decretação total e absoluta de falência desse sistema que permite uma brecha como essa. Que sequer exista uma brecha para permitir que um sujeito possa confessar e sair zanzando ali, livre, leve e solto, e respondendo em liberdade. Pelo amor de Deus. A gente tá falando de uma vida. Eu fico pelo amor de Deus. Gente, os parentes dessa vítima. Então é o seguinte, tem que ter um levante popular para 26, elejam realmente uma bancada séria, sem rabo preso, que realmente queira fazer a coisa diferente e mude, revolucione esse processo penal no Brasil. Vamos combinar o seguinte... Eu acho que não passa por aí, então? Vamos reformar a lei? Claro, pode poder reformar a lei, mas vamos lá. A questão é a seguinte, eu não sei qual a linha de defesa do jovem que confessou o crime. Eu não sei o que o advogado vai falar, eu nem vi os autos ainda para poder fazer uma conclusão definitiva sobre isso. Já foi com o advogado... Mas, assim, a nossa Constituição, ela prevê a presunção de inocência. Ok. Mas ele confessou que ele é culpado. Que presunção? Ele confessou que ele matou, é diferente. Ele confessou que ele matou. Existem várias causas de extinção de vulnerabilidade que o cara comete o crime e é extinto, como, por exemplo, a legítima defesa. Existem várias situações que poderia extinguir a punibilidade. Mas peraí. Confessar um crime não significa que ele será punido e que ele vai ser culpado. Você está falando de um feminicídio, não de um caso... Mano, eu tô querendo colocar o seguinte, qual que é a regra, assim? Se a gente parar e partir... Vamos lá. Para evitar o processo criminal, né? Não sei se casos como esses, mas outros casos que a pessoa poderia ser matado alguém, confessado o crime e ter declarado legítima defesa, por exemplo, estaria preso também porque confessou o crime. Não, Pepe, porque aí a pessoa vai ser enquadrada por legítima defesa. Depois do processo... né? Não sei qual que é o processo. Mas no momento eu não sei qual que é a o defesa. delegado, na hora de tratar da situação na delegacia, ele vai enquadrar isso de uma forma diferente. Não, aí que tá. Isso só é enquadrado depois devido ao processo legal, cara, com a defesa e a acusação. O delegado não tem o que fazer, né? Claro. De segurança pública, eu nem sei qual que é a defesa, defesa do advogado dele. Vamos ouvir o David. A defesa foi junto com esse jovem, o acompanhando na delegacia. Ele provavelmente sabia sobre essa brecha na lei, porque ele compareceu na presença do advogado. E aí falou assim, não dá mais flagrante, então vamos se apresentar e você confessa que... Eu não estou falando que é esse o caso, tá? Mas assim, não necessariamente aquela pessoa que assume e confessa um crime, ele é punido, porque existe a causa de extinção da punibilidade pelo Código Penal. Esse é o ponto principal. Eu preciso seguir. Por isso que é necessário você finalizar o processo penal para condenar alguém em definitivo. Que ele tivesse pelo menos, todos os monstros entre nós também têm direito à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência. Jogo jogado, tem que ter alguma premissa. Só que pelo menos ele fosse conferido todos esses direitos e benesses, preso, detido, fora do convívio social. Acho que é pedir muito? Será que é pedir muito? Eis a questão.